Carta 14. Meu querido Pai, tu precisarás agora do testemunho de minhas cartas para que possas apreciar a fama do maravilhoso jovem de Nazaré, Jesus, que se revela diariamente um profeta e poderoso diante de Deus, mostrando a todas as pessoas que Deus está com ele. Nenhum estranho vem para Jerusalém que não traz um relato de novo milagre que ele tenha feito, alguma manifestação maravilhosa de seu poder. Ele ainda se demora em vir a Jerusalém, mas está empenhado em pregar a vinda do reino de Davi e de Deus na terra, ensinando nas sinagogas e mostrando pelos profetas que ele é verdadeiramente o Messias. Sua fama pela sabedoria, pelo conhecimento das Escrituras, o poder de ensinar e pelos milagres, espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe trazem pessoas enfermas, tanto ricas quanto pobres, mesmo de Damasco, para serem curadas por ele. E ele cura todos que são trazidos a ele, sejam possuídos por demônios, lunáticos ou com paralisia. Suas pegadas são seguidas por milhares, onde quer que vá. E mesmo o governador de Filipos, descendo de sua carruagem, juntou-se à multidão e, ajoelhando-se aos seus pés, pediu saúde para seu filho que tinha paralisia. E seu filho foi curado por uma palavra, embora estivesse muitas léguas distante. Enquanto eu agora escrevo, uma companhia está passando pela janela, carregando sobre leitos 2 homens ricos de Jerusalém, que foram desenganados pelos seus médicos, que estão indo a ele para receber cura. Pois toda Jerusalém não fala de outra coisa, senão dos maravilhosos milagres de Jesus. Havia um homem que tecia cestos, que tinha ocupado uma barraca em frente à nossa casa por muitos anos. Ele tinha perdido completamente o uso de suas pernas por 12 anos e tinha de que ser carregado de um lado a outro. Ouvindo da fama de Jesus, ele foi tomado por um forte desejo de receber um milagre realizado por ele. Para este propósito, ele pediu dinheiro aos sacerdotes enquanto iam ao templo. Embora alguns dessem, todos riam, dizendo que ele não poderia ser curado, já que um de seus membros estava mirrado. Mas o homem tinha fé e implorou por prata suficiente para sua jornada até a Galiléia. E pasme, no final de 3 semanas ele retornou, caminhando normalmente, com os membros saudáveis. Toda a cidade se ajuntou para vê-lo. E ele relatou como, ao chegar em Cafarnaum, onde Jesus estava, a multidão era tanta que seus carregadores não puderam, por algum tempo, aproximar-se dele. Depois de algum tempo, Jesus prosseguia curando os enfermos com a palavra, enquanto passava por eles. Ao me ver, narra o homem, ele fixou os olhos em mim e disse, chamando-me pelo meu nome, grande é a tua fé. Como crestes, assim te seja feito. Imediatamente minhas pernas e tornozelos receberam forças. Eu pulei da liteira, uma cadeira portátil usada para carregar pessoa paralítica, para o chão, e vi que estava completamente livre de dor ou doença, e meu braço mirrado foi restaurado como outro. Eu teria caído a seus pés em êxtase de alegria, mas a multidão que o pressionava me separou da vista dele. Mas eu enchi o ar com gritos de regozijo e aleluias ao filho de Davi. Esse homem, meu querido pai, eu agora vejo diariamente caminhando completamente sadio, mas esse exemplo é apenas um entre milhares. João, que segue Jesus em todos os lugares que ele vai e é uma testemunha de tudo que ele faz e ensina, escreve a Maria. O enfermo e aflito de todas as partes da terra, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, de além do Jordão, até mesmo da Ásia Menor, vem a ele. Quando o meu bem-amado mestre, escreve ele, sai de uma sinagoga onde ele lia os escritos dos profetas às pessoas que o ouvem com alegria, vi 200 pessoas coxas, paralíticas, mirradas, cegas, possuídas por demônios, pessoas afligidas com todo tipo de doença, colocadas em filas diante do portão da sinagoga, aguardando a sua saída. Aqueles que os carregavam ou os seguravam estavam em grupos com ansiosa expectativa perto deles. Era um espetáculo doloroso, contudo sublime, ver os olhos fundos daqueles miseráveis olharem em direção à porta
enquanto as pessoas vinham correndo e gritando: Ele está vindo, ele está vindo. Os possessos por demônios que se contorciam cessavam por um momento e gemidos davam lugar ao esperado silêncio. Jesus aparece finalmente, e ao ver a sua face que sempre expressa uma benignidade santa e um poder inato, todos emitem gritos emocionantes do mais comovente apelo por sua ajuda, e tais apelos jamais são em vão. Passando pelas fileiras de camas e macas, ele impõe as mãos sobre alguns, fala uma palavra a outros, toca os olhos do cego e os ouvidos dos surdos, coloca a mão suavemente sobre a cabeça do lunático e ordena em tom de autoridade que os demônios deixem os corpos dos possuídos. E o que é extraordinário, continua João, os demônios sempre se conduzem com a mais terrível violência enquanto ele se aproxima, e enquanto deixam os possessos com maldições, confessam em alta voz que Jesus é o Filho de Davi, o Filho de Deus, e lhe imploram, da maneira mais vil, para não destruí-los totalmente. Tão grande é a multidão que em todos os lugares o segue, que muitas vezes ele é obrigado a retirar-se do meio deles discretamente, para ir a algum lugar de sossego onde ele possa restaurar por alguns dias a sua força gasta. Mas ele não pode permanecer por muito tempo longe do povo. Eles logo penetram em seu retiro, ele nunca recusa seus apelos para seus poderes milagrosos para curá-los. Quão maravilhoso é aquele que detém em suas mãos o poder divino! A autoridade dos reis não é nada diante do que ele possui em sua voz. Contudo, ele é sereno, humilde. Oh, quão humilde! Para nossa vergonha, sempre calmo e gentil. Ele passa grande parte do tempo em oração secreta com Deus, a quem ele sempre se dirige como seu Pai. Nunca houve homem como ele na terra. Nós que o conhecemos mais intimamente, ficamos mais admirados com ele. No entanto, a nossa profunda reverência por seu caráter sagrado é combinada com a mais pura afeição. Com o mesmo alento, eu sinto que o adoro como meu Senhor e o amo como meu irmão. Nós todos sentimos deste modo em relação a ele. Suas maneiras cativantes, sua paciência com a nossa ignorância, sua tolerância com a nossa grosseria, seu pronto perdão por nós quando estamos em falta, antes que tenhamos tempo de nos desculpar, tudo nos uniu a ele com laços que nunca podem ser rompidos. Quando te escrever novamente, continua João, eu te relatarei a ti na medida que eu e meus companheiros discípulos entendermos as coisas que ele revela a respeito de si mesmo e o objetivo de sua missão na terra. Muitas coisas, entretanto, não são compreendidas por nós, mas ele promete que logo vamos entender o que agora nos parece obscuro. Tal, meu querido pai, é o teor das cartas que minha prima Maria recebe de João, o discípulo de Jesus. Todas estão repletas de relatos de seus milagres, de seus ensinamentos e de suas viagens. Quando virmos Jesus em Jerusalém, eu poderei, através de observação pessoal, escrever-te mais particularmente a respeito de suas doutrinas e milagres. Que ele é Cristo, milhares agora creem, pois eles perguntam, muito naturalmente, como ele poderia fazer essas coisas a menos que Deus fosse com ele. O que é também importante que tem sido investigado e pelos resultados dos exames feitos por alguns escribas do templo, ele realmente nasceu em Belém, e tanto sua mãe Maria como José, seu marido, são descendentes da linhagem da casa de Davi. Além disso, Finéias, o venerável sacerdote que conheces, testemunhou o fato de que, quando Jesus era uma criança, durante o reinado do primeiro Herodes, chegaram em Jerusalém 3 eminentes príncipes, homens de sabedoria e conhecimento. Um deles veio da Pérsia, outro da província grega da Média e outro da Arábia, e trouxeram consigo presentes de ouro e especiarias, e estavam acompanhados por uma comitiva. Esses 3 príncipes chegaram a Jerusalém no mesmo dia, vindos de 3 caminhos diferentes. Entraram por 3 portões diferentes, um não sabendo da presença ou objetivo do outro, até se encontrarem na cidade diante do palácio de Herodes. Um se apresentou como descendente de Sem, outro de Jafé
e o terceiro de cão. E eles, misteriosamente, como é dito, tipificavam todas as raças da terra, e que através deles reconheceram e adoraram o Salvador dos homens no Filho Jesus. O rei, ouvindo que esses 3 estrangeiros haviam chegado a Jerusalém, procurou saber por que motivo tinham honrado seu reino com uma visita. Eles responderam, disse Finéias, como ontem fazia um relato na presença de Caifás, e muitos dos governantes e fariseus, que eles vieram para prestar homenagem ao jovem príncipe que nasceu rei dos judeus. E quando Herodes perguntou de que príncipe falavam, eles responderam, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Como sabem que a estrela que viram indica o nascimento do príncipe da Judéia? Perguntou o rei Herodes, muito perturbado com o que ouvira. Ela movia-se em direção a esta cidade. Eles responderam, e fomos guiados por um impulso celestial para segui-la, e eis que ela nos guiou a Jerusalém, sobre a qual, se fosse noite agora, haveria suspensa, queimando com a glória de um planeta. E nos foi revelado que é a estrela do nascimento daquele que deve reinar como rei de Judá. Diga-nos então, ó rei, onde este augusto príncipe está agora para que possamos adorá-lo? Depois disso, diz Finéias, o rei emitiu um edito para que todos os principais dos sacerdotes e escribas do povo se reunissem no conselho privado de seu palácio, e então lhes dirigiu a palavra. Vós, a quem é dado o cuidado dos livros da lei e dos profetas, que os estudais, e em quem repousa a habilidade para interpretar as profecias, pesquisai isso e dizei-me, verdadeiramente, onde o Cristo deve nascer. Eis aqui presentes estes augustos e sábios homens que vieram de longe para lhe prestar homenagem. Mais ainda, como eles afirmam, para adorá-lo como Deus. Vamos ter a cortesia de lhes dar a resposta que buscam e que não sejamos encontrados mais ignorantes acerca dessas coisas do que aqueles que habitam em outras terras. Vários dos principais dos sacerdotes então se levantaram e disseram: é conhecido, ó rei, por todos os que são judeus e que leem os profetas, que o Messias vem da casa de Davi, da cidade de Belém. Pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel. Miqueias 5:2. Essa questão foi assim decidida, continuou Finéias. Herodes despediu o conselho e, retirando-se a seu aposento particular, secretamente mandou inquirir aos 3 príncipes do Oriente quando foi que a estrela apareceu. E quando eles disseram precisamente o dia e a hora em que eles a viram, ele conseguiu então chegar à idade provável da criança. Então ele disse: vocês têm minha permissão, nobres estrangeiros, para irem a Belém e buscarem pela criança, e quando a encontrarem, tragam-me uma palavra novamente, para que eu possa ir e adorá-lo também, pois há de concordar que o distingamos com todas as honras possíveis a um príncipe em nosso reino, cujo nascimento foi anunciado de uma forma tão extraordinária, e adoremos aquele a quem mesmo o Oriente envia seus sábios. Eles então deixaram a presença de Herodes e, estando escuro quando saíram do palácio, ficaram jubilosos ao contemplar a estrela que viram no oriente. Indo adiante deles, eles a seguiram até que ela deixou Jerusalém em direção a Belém e parou sobre uma humilde habitação ali. Quando eles entraram na casa, viram os raios da estrela repousando sobre a cabeça de uma criança, nos braços de sua mãe, Maria, a esposa de José. Eles imediatamente o reconheceram e o saudaram como príncipe e rei em Israel. Ajoelhando-se, adoraram-no e, abrindo seus tesouros, o presentearam com ouro, incenso e mirra, presentes que são oferecidos no altar somente a Deus. Quando a Finéias foi perguntado por Caifás como sabia deste fato, ele respondeu que ele, intrigado pela curiosidade de ver o príncipe que os estrangeiros tinham vindo adorar, os seguiu quando saíram do palácio de Herodes, do portão e mesmo de Belém, e testemunhou suas adorações e oferendas à criança de Maria. E acrescentou: se disso duvidas, há muitos judeus que agora moram em Jerusalém
e um certo capitão hebreu, agora avançado em idade, que pode testemunhar a matança ordenada por Herodes das crianças de Belém. Para isso, o capitão Jeremias liderou os soldados. E por que essa matança? Perguntou Caifás. Não está registrada. Os reis não registram seus atos de violência, respondeu Finéias. Herodes conservou isso em silêncio quando descobriu que não ganhou nada senão ódio. Ele as matou a fim de que a criança Jesus pudesse ser morta entre elas, pois os 3 homens sábios, em vez de retornarem por Jerusalém, a sua pátria, e informá-lo onde tinham encontrado a criança, partiram por outro caminho. E quando Herodes soube que eles tinham ido embora, ficou tão enraivecido que enviou uma companhia da guarda de sua própria casa, sob o comando de Jeremias, seu capitão, que agora vive para testificar, ordenando-os a matar toda criança com menos de 2 anos em Belém, esperando, como eu disse, matar a criança Jesus entre elas. Mas a criança escapou, sem dúvida, pela poderosa proteção de Deus, e sua fama como homem nesse dia chega aos ouvidos de todo Israel. A adoração destes 3 homens, que eram os filhos de Sem, Cão e Jafé, representa claramente a homenagem de toda a raça humana que ainda lhe deve prestar se ele for o Cristo Messias. Crês tu nele também? Perguntou Caifás com raivosa surpresa, olhando severamente para Finéias. Primeiro vou vê-lo e ouvi-lo falar, e se ele provar para mim que é o Messias, eu alegremente o adorarei. Depois disso, disse o rabino Amós, que me deu os detalhes da precedente entrevista entre Caifás e Finéias. Houve um grande tumulto, alguns gritando que Jesus era o Cristo e outros que Finéias deveria ser apedrejado até a morte. Vês assim, meu querido pai, como a evidência aumentou em valor e importância, provando que Jesus é o Messias. Veja, a sua própria terra natal testifica do seu caráter divino e, seguramente, seus milagres agora confirmam a promessa pelas notáveis circunstâncias referentes à sua infância. O capitão Jeremias, agora um velho soldado grisalho, foi chamado e testemunhou que obedeceu tal ordem de Herodes, que foi dada dentro de 3 dias depois que os 3 príncipes do Oriente deixaram Jerusalém para Belém. Agora, meu querido pai, permita-me resumir as evidências que vão mostrar que Jesus é o Messias. Primeiro, sua apresentação no templo, quando Simeão e Ana adoravam e profetizavam dele. Em segundo lugar, a estrela sobrenatural que guiou os 3 sábios a Belém. Em terceiro lugar, a adoração dele em seu berço. Em quarto, o testemunho de João Batista. Em quinto lugar, a voz de Deus em seu batismo. Em sexto, a descida do Espírito Santo sobre ele na forma de uma pomba de fogo. Em sétimo, seu milagre em Caná da Galiléia. E por último, a brilhante coroa de milagres que agora envolve sua fronte, espalhando luz e glória em seu caminho, que cega e deslumbra os olhos que olharem firmemente. Diga-me, querido pai, não é este o Cristo? Tua afetuosa e amorosa Adina.